mas não fale nada, não. Você vai fazer uma lista de possíveis contatos de 5. E você começa a se aproximar dessas pessoas, mas ainda não fale nada para ela. Nada de convite, não fala nada. Apenas comece a se aproximar. A sua intenção é boa, é louvável a Deus, é trazê-la para Cristo. Mas não fale nada para não assustá-la. As pessoas mais propensas a aceitar o convite são aquelas das quais nós já temos um bom relacionamento. Já criamos um relacionamento. Nós já amamos, demonstramos amor por elas. Lembra que eu falei certa vez que ninguém resiste ao amor. Todos nós queremos ser amados, não é mesmo? As plantas querem ser amadas. Os animais querem ser amados. Os seres humanos, mais ainda. Todos necessitam de amor. Todo ser vivo quer ser amado. Então, se você amar esses 5 contatos, vamos começar, vamos supor que a sua lista tenha 10, mas comece com 5. Você vai investir, vai passar tempo com eles, de repente vai convidar ele para vir na sua casa, né? Vai tomar um chá com você, você vai perguntar sobre a família e começa a desenvolver um relacionamento mais próximo. Aí você pode até falar com eles, ó, assim, olha, se eles demonstram alguma necessidade, ó, vocês sabem que eu sou da igreja, né? Podemos orar por você? Ó, temos um grupo, né? Eu posso levar a sua oração, o seu pedido para o nosso grupo, que se reúne numa terça-feira? Quem vai falar não? Dificilmente. Não, sim, pode sim. Leva. A outra semana você vai até ela e fala assim, olha, nós oramos, né? E espero que vocês tenham, o grupo tenha orado mesmo. E você fala para ela, ó, nós oramos por você. Como é que está aquela situação? Ela vai, poxa, ela vai começar a pensar, nossa, ele ou ela se interessa mesmo por mim, né? Poxa, tem alguém que se interessa por mim. E você começa a desenvolver esse amor com esse grupo de pessoas. Se interessar mais por ela, estar mais presente na vida dela. Aí chega um dia, você convida ela para o grupo de casa. Olha, você lembra aquele grupo, né? Até do qual nós oramos por você? Ah, sim, sim, lembro sim. Olha, vou fazer um convite. Você não gostaria de ir lá? É tal dia, dura só uma hora. Fala um pouquinho sobre o grupo. Mostra o quanto é bom, o quanto é agradável estar naquele grupo. Lembre-se, talvez ela não vai na primeira vez, mas os especialistas dizem que as pessoas precisam de, no mínimo, 7 convites até ela aceitar. Então, não desista no primeiro. Você tem mais 6 pela frente. Após ela falar assim, ah, não vai dar. Nessa terça eu já tenho compromisso. Não, não, tá ótimo, não tem problema nenhum. Quem sabe fica uma outra vez? Quem sabe? Né? Deixa para outra oportunidade quando der certo para você. O tempo passa aí. Mas o segundo convite, se ela falou não, ah, não, é nessa terça. Você tem mais 5 ainda para começar. Olha, dificilmente você vai chegar até o sétimo convite. Dificilmente. Ela vai ir antes. Antes de chegar no sétimo. Se você realmente demonstrar amor a ela, cuidado, empatia. Então desenvolva esse relacionamento. Você vai ficar surpreso de quantas pessoas vão ir para o seu grupo de casa. Porque as pessoas necessitam de Jesus. Talvez elas não saibam, ou elas estão com medo devido a esses grupos estranhos que existem por aí. Talvez elas estão assustadas. Mas uma vez que você ama e elas vão pela primeira vez, é bem provável que elas não jamais deixarão de ir. E um dia, quem sabe, ela estará junto a nós, com nossa família. Mas depende de nós. Então, nunca diga que ninguém quer saber, tá bom? Nunca diga isso. Que as pessoas estão sedentas de Deus. Só que elas não sabem onde encontrar Deus. Cabe a nós mostrarmos. E assim você vai semeando a palavra, e essa pessoa que aceitou o convite, bem provável que ela vai gostar tanto que ela vai trazer outros com ela. Ela tem um círculo de amizade, de influência também. Você já tem mais 5 ou mais tantos outros.
E ela também tem outros tantos. Aí você fala para ela também, convidar os seus amigos, seus parentes, faz a mesma coisa com ela. Aí já são mais pessoas. Imagine para onde vai parar esse grupo. Imagine onde pode chegar esse grupo. Cada um que chega convidando, trazendo outros, e mais outros, e mais outros. Mas nós não podemos deixar de falar, porque senão o grupo de casa, em vez de ser um grupo de comunhão, lembra? De amor, de serviço e almas, acaba virando só um grupo de estudo bíblico. E não é grupo de estudo bíblico. Casa é o grupo de casa, casa, comunhão, amor, serviço e almas. O equilíbrio tem que haver. Tem que ter comunhão, tem que ter amor, entre grupo, tem que ter serviço, servindo uns aos outros, e almas para Jesus. Assim funciona o grupo. E assim nós temos convidados. E sabe o que nós costumávamos fazer aqui em Curitiba? Em Curitiba? Aqui não, porque eu não estou em Curitiba, mas em Curitiba. Quando não tinha visitante no grupo, nós colocávamos uma cadeira vazia para lembrar que alguém precisa ocupar aquela cadeira. E nós orávamos para que Deus pudesse trazer alguém para ocupar aquela cadeira. E sempre funcionou. A cadeira vazia. Para a gente não esquecer da nossa missão, que é de trazer almas para Jesus. Então, se você tiver dificuldade, coloque uma cadeira vazia, coloque lá com o seu grupo. Deixa sempre uma cadeira vazia para lembrar que alguém precisa ocupar aquele assento. E aí nós vamos rever os nossos grupos de relacionamentos. Nós conhecemos pessoas diariamente. Não vá convidando ela logo de cara. Ame-a primeiro. Ame-a primeiro. E depois você mostre a ela quem nós somos. Ou até talvez ela vai perguntar para você quem você é. Porque o amor chama atenção, irmãos. Ninguém resiste ao amor, lembra? Ninguém resiste ao amor. Então, para trazermos almas visitantes para o nosso grupo de casa, precisamos começar amando, amando as pessoas, amando os perdidos, né? Amando aqueles que ainda não ouviram falar de Deus. Ame elas, ok? Crie uma lista, então, de contatos de pessoas que você gostaria que viesse para o seu grupo. Comece orando e depois desenvolva um amor. Ame-as. Deixe elas saber que você se preocupa com elas, que você quer o bem delas. E quando você fizer o convite, dificilmente você vai receber o não. Mas o segredo é amar como Jesus nos amou. Alguma pergunta até, irmãos, sobre trazendo visitantes para o nosso grupo de casa? Vocês têm alguma pergunta? Algo que vocês gostariam de saber sobre isso? Como trazer visitantes? Lembra, o grupo de casa não é só grupo de estudo bíblico, não. É salvando almas, né? Trazendo almas para Cristo. Alguém tem alguma pergunta? Tá tudo bem? Até aí? Lembre que é o nosso último momento juntos, né? A última quinta-feira, nós encerramos o nosso curso, né? Juntos. Então, nós estamos chegando nesse final, falando mais sobre como trazer almas, ganhar almas para Cristo, para o nosso grupo de casa. E lembre sempre que o grupo de casa é um trabalho de equipe, né? Onde todos nós, homens, mulheres, jovens, todos nós participamos, todos nós trabalhamos, todos nós servimos. Não é só um que convida. Lembra, todos ali têm contatos. Lembra que até mesmo as crianças. Lembra outra vez que eu falei sobre as crianças? Que não podemos menosprezar as crianças, que eles são um forte candidatos. As crianças, que às vezes a gente menospreza, mas lembra, as crianças têm pais, as crianças têm avós, têm tios, têm primos. Então, quando fazemos um bom trabalho com as crianças que vêm para o grupo, mesmo que elas estão vindo sozinha, vindo com os filhos, um dos nossas crianças, elas têm pessoas adultas lá. E quando elas estão aprendendo e os pais estão vendo o que está acontecendo na vida daquela criança, que ela está mudando o comportamento,
os pais vão se interessar também. E lembra que nós devemos também criar oportunidades para os pais virem, né? Às vezes vamos comemorar um aniversarinho de uma criança, fazer um bolinho lá. E aí nós convidamos, falamos pro Joãozinho, né? Ah, o Joãozinho visitante, Joãozinho lá de 7 anos. Joãozinho, né? Vamos fazer aniversário com o seu coleguinha aqui. Chama os seus pais para virem aqui também, né? Para cantar um parabéns. Chame. Aí, de repente, está o Joãozinho chegando com o pai e com a mãe. Aí nós vamos amá-lo, nós vamos dar atenção a ele, nós vamos cuidar deles. E eles estão vendo o quanto o Joãozinho está melhor, está indo melhor, respeitando os pais, porque está aprendendo de Jesus. E os pais estão vendo que aquilo está sendo muito bom para o Joãozinho. Aí os pais do Joãozinho acabam ficando. E os pais do Joãozinho têm parentes também, têm familiares, têm amigos, e eles acabam trazendo também os seus. Então, irmãos, a nossa rede de contatos pode ir longe, ir longe. É só pararmos para ver o quanto as pessoas têm, precisam ouvir de Jesus. Quantas pessoas estão nesse mundo religioso enganador, né? E elas precisam conhecer a verdade. Então, contatos nós temos. Só precisamos amá-las e convidá-las para vir para o nosso grupo de casa. Onde lá no grupo, lembra de novo, no grupo, casa, comunhão, nós vamos ter amor, serviço e almas para Cristo. Esse é o grupo de casa. Não é um grupo de estudo bíblico, não. É um grupo de comunhão, de amor, de serviço e almas para Cristo. E podemos criar oportunidades, fazer eventos, né? Nosso grupo de casa, para convidar visitantes, fazer um almoço, um jantar, a noite da sopa, uma pizza, sei lá o que for. E convide seus amigos, aniversários, convide, faça atividades, se não tem, e convide amigos para virem. E conhecer como é um grupo de casa, como é que funciona um grupo, quem vocês são, ok? Perguntas antes de eu prosseguir, antes de eu falar mais sobre como podemos iniciar grupos de casa? Não. Ok, irmãos, eu gostaria então de falar, se é pensando em congregação, vamos supor que a congregação quer iniciar um grupo de casa. Vamos pensar assim, que a congregação quer iniciar um grupo de casa. O bom é fazermos um planejamento congregacional. Vamos supor que seja a congregação. A congregação, por exemplo, vou pegar Petrópolis, mas ele já tem lá o grupo de casa, tá ok? Vou pegar ele como exemplo. Mas eles já fazem o grupo de casa lá em Petrópolis, né? O Simone e Fábio. Então, mas vamos pegar eles como exemplo. Vamos supor que é um grupo de casa. Então, eles vão fazer um planejamento, vamos pensar em 3 meses. 3 meses, eles vão se programar para criar um grupo de casa. No primeiro mês, eles vão pregar e ensinar no culto sobre a importância de usarmos a nossa casa para a evangelização, para a propagação do evangelho. Então, durante, vamos supor, 4 domingos, o Fábio vai estar ensinando, pregando para a igreja entender a visão, que é um assunto, que é uma maneira bíblica, que Jesus utilizava as casas, que as casas abençoavam as vidas, que muitas pessoas eram salvas, que havia muitas conversões usando as casas. Então, o Fábio fica 4 semanas, 4 domingos ensinando. Aí, uma vez que o Fábio fez esse processo de ensinar, o Fábio começa agora a criar uma lista de interesse de irmãos que gostaria, vamos supor que tenha 2 casas. Então, o Fábio agora vai começar a ficar mais um mês, o segundo mês, preparando casas para quando chegar o momento, no terceiro mês, que vai dar início. Então, o Fábio vai ficar um mês, ele se unir, falando, né, qual é o papel do membro do grupo, qual o papel do líder, do auxiliar, do anfitrião, como que é a participação de cada um, né? Como nós podemos melhorar o nosso acolhimento das pessoas visitantes que estarão chegando. Então, o Fábio vai ficar um mês, ele é Simonia, ensinando
né? Aquelas duas casas, como receber o grupo, como hospedar os grupos em sua casa. Um mês ensinando. O terceiro mês, Fábio vai ajudar o grupo a criar uma lista de contatos e orar por esta lista de contatos. Primeiro mês, ensinando a congregação da importância do grupo de casa. Segundo mês, identificando e ensinando os grupos que vão ser formados. Seja um grupo, uma casa, mas ensine aquela casa, vai ter alguns irmãos lá, como desenvolver casa. O que é casa? Lembra? Nosso grupo é comunhão, amor, serviço e almas. Como acolher as pessoas. O terceiro mês, né? O terceiro mês nós vamos criar uma lista de possíveis visitantes. Aí pedimos que os irmãos façam uma lista, aquela lista que eu falei de hoje, agora há pouco. Nós levamos nos nossos encontros, vai ser 4 encontros. Já escolhemos um dia. Vai ser de quinta-feira à noite. Então, durante 4 quinta-feiras, naquele mês, terceiro mês, nós vamos olhar sobre possíveis visitantes. Vamos estar cuidando, olhando aquela lista. Cada um chega com a sua, por Fábio chega com a sua lista, Simoni chega com a sua lista. Vamos supor, quem mais? Vamos supor que o. Vamos pegar mais um aí. Vamos pegar. Quem, Fábio? Mais um. Luca? O Lucas. O Lucas cria mais a lista dele. Então, vamos supor que esses 3 membros, vamos supor, 3 membros, chegam e nós vamos estar orando, criando a lista, e esse encontro, orando e conversando, como deve ser a nossa abordagem, o nosso acolhimento, quando esses visitantes chegarem. O que falar e até o que não falar. O que não falar é muito importante, irmãos. Sabe? Porque às vezes chega uma pessoa que vem do mundo denominacional. Então, cuidado com o que nós falamos, né? Porque às vezes, aqueles pastor lá, ladrão, de repente é da onde a pessoa participa. Ou então, nossa, imagem, idolatria. Cuidado, que eles podem ser católicos, os que estão chegando, né? E isso assusta, de repente ofende eles, eles não vêm mais. Então, esse mês nós vamos estar conversando sobre o que falar e também o que não falar. Só para nós tomarmos alguns cuidados, né? Para não fechar a porta antes da pessoa entrar. Então, alguns não podem, nós conversamos. Enfim, tomamos algumas precauções. E também aprendemos como acolher as pessoas que estarão chegando para o nosso grupo. Aí deu o terceiro mês. Aí nós iniciamos um grupo, dois ou três, ou quantos grupos, né, estiverem, mas todos vão na mesma direção. E lembre-se, nós estudamos, nós participamos da mesma lição. Nós, em Curitiba, temos o costume de fazer séries de lições. Geralmente leva 2 meses cada série de lições. Então, durante 2 meses, nós vamos estar fazendo aquela série, às vezes é de um livro, né? Acho que nós estamos agora Mateus, né? Vendo exemplos práticos na vida de Mateus. Nós já temos estudado sobre a oração, né? Aí o visitante vem e vê o quanto a oração é importante. Aí ela, de repente, ela sem se converter já começa a orar. Ali nós estamos aprendendo sobre a questão de não se irar, né? Nós estamos aprendendo em Mateus sobre colocar Deus sempre em primeiro lugar, que Ele é o Criador, todas as coisas. Então as pessoas estão aprendendo e elas estão gostando, e está fazendo bem para elas, tá? Então as lições sempre vão, as mesmas lições é para todos os grupos. Por que isso? Para que todos possam estar crescendo no mesmo nível, na mesma base espiritual. Para que não ocorra também, de repente, um grupo está ensinando algo que não é tão bíblico e sem a igreja, a irmandade está sabendo, tá? Então, para evitar esses extremos que podem acontecer. Então, todos nós estudamos a mesma lição, crescemos juntos na harmonia, no entendimento, né? E vamos seguir nessas séries, muda os assuntos, e todos os grupos fazendo a mesma lição.
Como nós já falamos, nós temos, né, no site de Curitiba, né, outros irmãos também têm, muitas lições. Então, nós temos lições aqui por uns 8 anos, sem precisar fazer, né? Até o Caco já postou, né, no grupo, mas ele pode postar novamente, né, Caco? Porque às vezes tem outros irmãos que não pegaram ainda no site, né? O Caco vai postar. Então, tem muita, e tem outras lições que não estão no site da igreja em Curitiba, né? Tem muitas outras que não estão lá. Mas se precisarem, entre em contato conosco, nós enviamos com o maior prazer. Mas no site você tem ali lições que você vai fazer durante alguns anos. Alguns anos. Você pode mexer também, você fica à vontade em adaptar. Lembrando sempre, né? As lições não são regras, você tem que ser seguida à risca, né? Coloque o seu jeito de ser, sem mexer no conteúdo da lição, o propósito da lição. Mas você faz da sua maneira, na sua simplicidade. E cada local tem seu próprio contexto, né? Então, contextualize aí as lições com a sua realidade. Mas temos material disponível, né? Tudo isso para nos ajudar. Ó, com o propósito é nos ajudarmos a mantermos, de novo, comunhão, amor, serviço e trazermos almas para Jesus. E assim nós podemos começar os grupos de casa. Mas é interessante que a igreja saiba que você está fazendo, para a igreja não achar que é algo que está começando uma igreja sem ele saber. Lembra? Grupo de casa não é a igreja, né? É mais uma oportunidade para ajudar a igreja, o crescimento da igreja, ok? É mais uma maneira que Jesus deixou para ajudar no crescimento da igreja. E assim nós vamos crescendo, servindo, amando as pessoas, aprendendo, aprendendo e falando para as pessoas, né? Ó, o quanto Jesus é bom, o quanto Jesus ama elas, o quanto Jesus se interessa por elas. E nós também, né? Mas compartilhe sempre com a igreja, não faça nada isolado, sem que a igreja saiba, sem que tenhamos a bênção da congregação, para não achar que estamos dividindo. Nós não viemos para dividir. Quem divide é o inimigo, é Satanás. Nós não dividimos, nós só acrescentamos no corpo, não dividimos. Então, sempre se vai começar um grupo. Ah, a igreja não faz o grupo. Mas então converse com eles. Fala assim, olha, irmãos, eu tenho, né, visto uma maneira que eu gostaria de usar minha casa para servir, né, para evangelizar, para ter comunhão, amor, serviço, trazer almas para Jesus. Eu quero que vocês, né, saibam, né, que nós vamos começar esse trabalho em casa, né, e gostaria que vocês também nos ajudassem, né? Estivessem conosco, enfim, compartilhe com a congregação. Não faça isolado, porque nós somos um corpo, né? O corpo precisa saber o que o membro está fazendo e para onde o membro está indo. O corpo funciona em conjunto, né? Em harmonia sempre. Onde há harmonia, há bênção, né? A paz, né? Então, o Caco já postou no nosso grupo, né? No nosso grupo aí, tá? Onde está as lições, se vocês precisarem. Se vocês têm as suas, excelente, né? Até, inclusive, eu peço que mande para nós, né? Em Curitiba, né? Para nós acrescentarmos, né? O nosso grupo de lições também, né? Para que possamos utilizar também, né? Irmão, vocês têm alguma pergunta até aí sobre a questão também de iniciarmos grupo? Como iniciar, o que fazer, como fazer, grupo em casa. É simples, porque Jesus era muito simples, né? Lembre que enquanto estamos fazendo grupo, nós estamos ajudando a desenvolver membros, né? Os membros estão sendo desenvolvidos, estão crescendo, estão produzindo, né? Estão desenvolvendo seus dons, seus talentos. Então, estamos abençoando a vida deles, enquanto estamos servindo e evangelizando as pessoas. Perguntas? Mauro, Oi, cara. é, quando o grupo está reunido, tem alguma. Como é que vocês realizavam a questão assim? Serve alguma coisa? Tem uma ou duas pessoas responsáveis por servir um café, uma bolacha, um bolo, alguma coisa? Re- Isso acontece nos grupos ou não?
Sim, Caco, acontece sim, Caco, intencionalmente. Então, nós temos ali uma hora, né, daquele momento, né, de compartilhar a mensagem de Deus, né, que nós já falamos sobre isso, né, que não é pregação, né, só revendo, não é pregação, mas é um trocar de experiência dentro da palavra de Deus. Olhamos aquele texto e aquele irmão que está conduzindo, o facilitador, ele só faz perguntas dentro do texto e aplicando para a nossa vida. Depois daquele momento, né, e oramos também, pedimos, pegamos as orações de todos, e tem alguém que ora, um irmão que ora. Depois, no encerramento, nós damos 15 minutinhos, no máximo 20, no máximo 9 20 até que encerrar, e temos um chazinho, uma bolacha, coisa bem simples. Então, geralmente tem irmãs que são responsáveis de cuidar dessa área, de criar até uma listinha de quem é que vai trazer o chá na próxima vez, uma garrafinha de chá, um café, seja o que for, um suco, um pacotinho de bolacha, passa lá no mercado, pega um pacotinho de bolacha, leva, no final põe em cima da mesa lá, né, com o chazinho, vou pensar num chá, que é um chá, aquele momento é muito bom. Por quê? Aquele momento nós vamos servir primeiro os nossos visitantes, nós servimos nosso visitante e nós ficamos ao lado deles, criando relacionamento. Então, nós procuramos, entre nós, os irmãos, não conversarmos muito. O nosso foco, naqueles 15 minutos, é o visitante. É ficarmos ao lado dele. Se apresentar melhor, se eu não conheço, olha, né? Essa é minha esposa, né? Tal. Ah, eu tenho, esses são meus filhos, né? E você, sabe? Criar um relacionamento ali, começar a desenvolver um relacionamento. Então, aqueles 15 minutos é chave. Ali nós fazemos algo informal mesmo, intencional, de conhecê-los, criar um vínculo, para que logo possamos ter a oportunidade de conversar com eles, de oferecer algo mais, que é aquele evangelismo pessoal. Grupo de casa, não vamos fazer evangelismo pessoal no grupo de casa. Grupo de casa, nós vamos aprender os princípios da vida, do dia a dia que Jesus nos ensina, mostrar para as pessoas o quanto a Bíblia é aplicável para a nossa época, como ela faz diferença ainda hoje na nossa vida. E aí, a parte doutrinária, vamos dizer assim, aí nós, naqueles 15 minutos, nós tendo o chazinho, depois de algum tempo, não é na primeira vez que a pessoa chega, mas depois de criarmos aquela amizade que eu falei no início, passarmos um tempo com ela, investindo nela, ela vê que nós amamos. E quando eu vou falar alguma coisa, quando a irmã vai falar alguma coisa para aquela visitante, é porque aquela irmã ama ela, quer o bem dela. Aí, depois de aquele tempo, o irmão ou a irmã convida aquela visitante se ela quer saber mais sobre Jesus, se ela quer conhecer mais Jesus, à parte. Aí nós marcamos, aí vamos para a casa dela, ou ela vai na nossa, para fazer um estudo pessoal, à parte. E continuamos no grupo, continuamos com o grupo. E um estudo à parte. Então, aquele 15 minutos do chazinho, aquele é para isso, para ajudar os visitantes a compreender o quanto Deus é bom, quanto Deus a ama, e nós também amamos. Então é intencional. E não é para fazer festa, tá bom? Não é para. Não, não, coisa simples. Tomar um cafezinho, acho que um cafezinho, e ficar conversando. Tomar um suco, fazer um suquinho lá, né? Comer uma bolachinha. Simples. Mas não é uma pessoa só que faz isso. Lembra? Se tem 5 ali no grupo, cada dia é lógico. A pessoa fica à vontade, se pode fazer ou não, né? Trazer ou não, né? Mas fazer aquela listinha, né? O rodízio. Cada dia um caso, chazinho ou bolachinha. Aqueles 15 minutos é muito importante, porque nós estamos pensando naquela alma sedenta por Jesus. Talvez nem ela não saiba ainda que ela é uma alma sedenta por Jesus. Mas nós sabemos, e Deus também sabe. Então, aquele 15 minutos deu para isso. Mais alguma pergunta? Caco, deu respondeu, cara? Foi respondido, Caco? Sim, sim, ótimo. Obrigado. Mais Bom, alguém tem alguma pergunta? sim, Mauro, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim, É, Essas, Leandro.
Essas instruções que você está passando para nós, tem, né, no estudo, no site, para que a gente. Porque anotar tudo não deu, né? Mas aí eu queria saber se tem, né, para a gente correr, porque aí apresentaria para a congregação, para quem está interessado, para não fugir à regra, né? Então, eu gostaria de saber se tem essa instrução. Eu copiei aqui algumas lições lá, entrei no site que o Caco passou no grupo, né? Sim. WhatsApp, e eu queria saber se tem neles, né? Só copiei, né? Tá, não, eu tenho todo esse material que eu estou falando, está aqui comigo. Eu só vou voltar para Curitiba e na próxima semana eu já envio aqui no grupo. Então, todos que estiverem aqui no grupo vão receber todas essas informações. Todas elas do que eu tenho falado, talvez até algumas coisas a mais, vocês irão receber, tá? Beleza. E qualquer dúvida, entre em contato comigo e ficar alguma coisa, tá bom? Então, vamos conversando, tá certo? Mais uma pergunta? Ô, Paulo César, bem, irmão? Passei meu contato aí no, nas mensagens aí para eu poder. Eu não estou no grupo, né? Ah, tá. Ô, Caco, vocês então adicionam, Caco? Eu acho que o Fábio tem meu telefone, meu irmão Fábio. Tá Tenho ok. sim. Eu passo pro Caco. Tá bom. Paulo César, então você já vai ser já adicionado. Obrigado. Beleza. Aí eu pegando, eu já coloco no grupo lá e já compartilho o restante também com o Paulo. Beleza, ótimo, ótimo. Me E o que permite, eu... vou passar o meu também, Mauro, porque eu também não faço parte desse grupo, né? Certo, Tá bom? Eu vou tá passar aí certo. para o Caco, tá? Ok. Isso, pode passar pro Caco. Ô, Mauro, posso. Sim, meu irmão. Bom, eu, como a minha vida profissional acaba me tirando da minha casa durante a semana, né? Sim, Eu tenho feito um trabalho, não um trabalho desse, igual você colocou, mas eu faço com as minhas irmãs todo dia às 18 horas, né? A gente combinou todos os dias, já há cerca de mais de 2 anos, mas não chega a ser bem um estudo, né? É mais assim, eu leio alguma coisa da Bíblia, explico a elas, todas elas são católicas, né? E fazemos uma sim, oração. Mas eu tenho pensado em fazer uso da ferramenta digital aí e criar um grupo e convidar alguns amigos, ao invés de ir na minha casa, porque eu não fico na minha casa durante a semana, né? sim, Para fazer um estudo virtual, vamos dizer assim, né? sim, Eu gostaria de ouvir a sim, Paulo. opinião sua e dos irmãos aí. O que que acha? Porque eu acho que fica um relacionamento mais gelado, né? Porque, como você mesmo falou, eu, por exemplo, na minha casa, a minha esposa já é batizada há mais de 30 anos, né? Sim, Mas eu sou batizado há 5 anos, né? Na sim, minha casa teve estudo durante 10 anos, né? Até eu me uhum, converter, né? Então, sim, é, e assim mesmo, com essa proximidade que tinha, quase que toda semana na minha casa, os irmãos da igreja de Bauru, eu praticamente já sim, conhecia todos eles sem ser sim, batizado, né? sim, Mas mesmo assim eu tinha assim, inúmeras dúvidas, inúmeras coisas assim que imaginava que não era bem aquilo que eu pensava. Eu sim, sentia que eu ia ter muita dificuldade de seguir verdadeiramente a palavra e tudo mais, sim, né? É porque estou falando isso, porque eu acho que virtualmente talvez essas dúvidas aumente ainda mais, né? É entendi, esse ponto que eu queria ouvir o irmão comentar um pouco. entendi. Ô, irmão, eu precisaria de mais tempo, talvez, com você, para a gente conversar sobre isso. Mas eu poderia dizer que o grupo virtual, eu tenho um grupo virtual, lá de Curitiba, por causa das minhas viagens e também das necessidades de alguns membros lá, que os horários de trabalho deles são muito adversos, né? Então eles não Uhum. conseguiriam participar do presencial. Mas a cada 2 meses nós nos encontramos e fazemos refeições, uma refeição juntos. Sei. A última foi a noite da sopa, né? Aí todo o grupo se reúne e nós passamos um tempo. O último foi uma sopa. Tava frio, né? Não sei por que Curitiba às vezes esfria. Aí nós fizemos a noite da sopa em Curitiba, né? Sei. Mas o virtual ele funciona, mas tem que ter o presencial.
Mas o que eu posso dizer para você, irmão, vamos marcar um dia para a gente conversar mais e eu mostrar algumas outras maneiras de como eu entendo, eu sei do seu trabalho, né? Você passa a semana inteira fora de casa, né? E você está Perfeito. fora do seu trabalho. Mas vamos marcar um dia, eu e você, para a gente conversar sobre isso e ver algumas maneiras que de repente a gente pode te ajudar. Pode ser? Ó, Faremos isso, com prazer. depois você pega o meu WhatsApp, se você não tem, pega lá com os irmãos Eu, aí de volta. eu devo ter, Mauro. Você Todavia, eu deve vou ter, colocar né? o meu Tá. aqui também, mas depois a gente troca, assim. Tranquilo. É, Tá bom. E aí a Kézia, gente conversa. é, entra no chat aqui Vou do fazer isso, tá? isso, e aí coloca o número seu do WhatsApp, aí eu já Tá. cadastro ele aqui também. Farei isso. Ok. Ótimo. Tá bom, Joia. irmãos? Obrigado, irmãos. Nada, que isso, irmão. Que isso. Mais alguma pergunta, irmãos, antes da gente ir caminhando para o nosso encerramento? Lembrando que eu vou disponibilizar no grupo semana que vem, ok? Que eu estou fora, né, de Curitiba. Termino aqui e volto para terminar minha aula aqui no Ebenezer, tá? Então, eu volto para terminar minha aula. Mas semana que vem estarei disponibilizando, deixando no grupo todo esse material que eu tenho falado e muito mais informações, né? Para nos ajudar. E vocês também podem, depois, qualquer coisa, entrar em contato comigo, né? Se eu puder ajudar em alguma coisa. Como eu sempre digo, e é verdade, eu estou aprendendo também, tá bom? Estou aprendendo também. Tá? Eu não cheguei lá. Acho que nunca vou chegar lá. Eu também estou aprendendo. E a gente aprende junto uns com os outros, que temos aprendido de Jesus, ok? Amém. Mais alguma pergunta? Algo que, de repente, deixei de falar nesses encontros, nesses dias, que vocês estão pensando? Como eu falei, não tem toda a resposta. Se eu não tiver, eu vou consultar os universitários. Mas espero que tenha ajudado. Espero que esses. Foi bom para mim ter passado esse momento com vocês. Eu anotei muitas coisas que vocês mencionaram e vai ser adicionada, né, no meu material também. Mas agradeço muito, né, Caco? Eu agradeço muito vocês também, né, porque foi realmente um grande momento, esse momento com vocês, né? Tá aprendendo junto com você. Como usar a nossa casa, né? Ou uma das casas dos irmãos, ou um local, né? Não precisa ser exatamente a casa, um escritório, né? Um local que temos, né? Mas que se transforma como se fosse uma casa. E lembra que eu falei, tenho falado? Grupo de casa, custo zero. Não temos custo. Não precisamos de dinheiro, só precisamos de pessoas de paz, que querem levar a paz a outros. É isso que nós precisamos. Pessoas de paz que querem levar a paz para outros, né? Enquanto isso, nós estamos desenvolvendo os membros daquele grupo, crescendo, estão crescendo. Eles estão aprendendo a amar, estão aprendendo a servir, estão aprendendo a ter comunhão e trazer alma, além de estarem desenvolvendo os seus dons que Deus o concedeu. Então, é uma grande maneira de ajudar a igreja a se desenvolver, a ter mais professores, mais professoras, né, que estão ensinando. Nós podemos ter diversos grupos, grupos de jovens, grupos de meninas, grupos de meninos, grupos da terceira idade, grupos da boa idade, enfim, podemos criar vários grupos. Grupos. Grupos das senhoras, né? Ah, vamos fazer um grupo das vovós. Legal, vamos fazer um grupo da vovó. Grupos do vovô. Em vez de vovô ficar jogando xadrezinho lá, vamos fazer um grupo, né? Um grupo de casa dos vovô. Grupo de jovens, grupo dos universitários, sabe? Grupo de empresários. Irmãos, podemos ir longe, ir muito longe, né? O limite é o céu para onde vamos um dia. O limite é o céu, que é a nossa morada. Lá é o nosso limite. Então, vamos usar essa ferramenta que Deus nos deixou para cumprir a grande comissão, né, de pregar o evangelho a todos, enquanto nós estamos crescendo na graça do Senhor. Ok, irmãos, podemos encerrar então? Se vocês quiserem abrir os microfones para a gente encerrar juntos, eu agradeço também vocês, Deus seja agradecido.
E façam uso dessa ferramenta que Deus nos deixou. Abra as casas, né? Ou vão para as casas abençoar as pessoas. Levem a paz nas casas que estão sem paz, né? Abençoe aquelas vidas. Lembre, obstáculos é uma oportunidade que Deus está nos dando para crescer. Ok, irmãos? Não vê o obstáculo como derrota. Vê o obstáculo como uma grande oportunidade de crescimento. Amém. Cada obstáculo foi feito para ser derrubado. E enquanto Amém. isso, é uma grande oportunidade de crescermos. Quando você deparar com um obstáculo para o seu grupo de casa, lembre-se, olha, Deus está me dando uma oportunidade de crescer, de desenvolver, de ser alguém muito melhor do que eu era. Então, use o obstáculo para o seu crescimento, para o crescimento do grupo. Não desista. Aproveite o obstáculo, que vai tornar-se mais tarde uma grande bênção na sua vida. Ô, Agora, Mauro, eu tenho uma pergunta. sim, Ângela. Ó, você falou assim, nunca diga que ninguém quer saber, né? Você falou, né? Isso. Nunca Sim. pode dizer essa palavra. Não. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que era de Jesus, hoje está desviada, o que você falaria para ela assim? A pessoa não é nem para orar mais. As pessoas falam assim, é melhor nem orar mais, não tem mais contato com ela. Você acha certo um cristão fazer isso? Olha, eu não sei o que aconteceu com essa pessoa. Eu não sei. Deus sabe. Mas eu vou orar por essa pessoa. Eu vou É, orar e vou tentar de tudo para trazê-la de volta. Eu não vou desistir dela. igual você falou, o amor, ninguém resiste ao amor, né? Ninguém resiste ao amor. Uhum, entendi. Nem as plantas resistem, nem os animais. Nós não Nem os temos seres animais humanos. ferozes. E quando a gente Sim, ama, quando o homem ama, esses animais ferozes não são domesticados. aham, entendi. Ninguém resiste ao amor. Ah, Ninguém. O amor é é. contagiante. Nós carecemos de amor. O ser humano carece de amor. Pode ser que naquele momento a pessoa está perdida, está iludida com o mundo, mas vai chegar uma Sim, hora que ela vai ver que o mundo não ama ela, que o mundo só quer a destruição dela. Mas uhum. E, ela nu- sabe que tem algumas pessoas que a amam, e porque ninguém resiste ao nunca amor. deixar de orar por ela e estar sempre ajudando ela a voltar pelo Senhor, né? Deixar sempre a porta aberta. Sim, Temos que deixar sempre a porta aberta, nunca fechar as portas para as pessoas. sim, Porque hoje ela está fora, mas nós não sabemos amanhã se ela vai voltar ou não. E vamos deixar a uhum. porta aberta. Se ela tiver que voltar, ela vai encontrar a porta aberta e não fechada. E o amor ainda junto, né? O amor é a base de tudo, né? Amor é a Uhum, base. A gente olha, às vezes, alguns casos de animais ferozes, né? Aí, quando uhum. o homem ama aquele animal feroz, ele vira um gatinho, né? É, verdade. Ele é um animal irracional. O que fez ele mudar? É o amor. É, O amor. sim. Ninguém resiste ao amor. Todos Uhum. nós carecemos de amor. Todos nós necessitamos ser amados. Todos nós. Tô- Todos nós. verdade. Então vamos amar as pessoas. E vamos deixar que Deus o julgue, que Deus o discipline, né? E Sim. nós vamos amá-lo. Uhum. Respondi, Ângela? Sim, obrigada. Nada, irmão. É assim que eu penso, né? É assim que eu vejo as Escrituras. Uhum. Então, irmãos, irmãs, que Deus abençoe a todos. Vamos estar encerrando, então, né? Vamos fazer uma oração, né? Quem de nós aí poderia encerrar orando? Eu não vou pedir para o Paulo César para ele estar dirigindo. Sim. Né, pastor? Não dá para fechar os olhos, Paulo César, porque ele está no volante, mas já orou a vez passada, então já tá bom. Então, qual dos varões, né? Pode orar por nós, para a gente encerrar esse momento. E lembre-se, na próxima semana eu envio para o grupo o material. E qualquer coisa eu fico à disposição suas. Estou para servi-los. Tá bom, irmão? Eu sou servo seus. Amém. Eu vou orar. Podemos? Sim, irmão, com certeza.
Pai amado Deus, Senhor maravilhoso, queremos a Ti, Pai, te agradecer por mais esse dia de vida, agradecer em especial por esse momento, Pai, momento esse onde estamos aqui reunidos, podendo aprender um pouco mais da Sua palavra, dos Seus Amém. ensinamentos, agradecer por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado, ó Pai, Sim, e é sim, em nome de Seu Filho Jesus que nós agradecemos por tudo, em nome dele lhe pedimos, ó Pai. sim, Eu sim, possa continuar abençoando o nosso irmão Mauro, para que ele possa ter muita sabedoria, muito discernimento, para sim, sim, continuar, ó Pai, divulgando a sua palavra a demais irmãos e também a outras pessoas que estão precisando, não só a ele, mas que nós também possamos, ó Pai, ser utilizados por Ti como oráculos do Senhor, para que possamos levar a palavra também a outras pessoas, ó Pai. A Ti pedimos também, ó Senhor, que abençoe a todos que aqui estão, todos os familiares aqui representados, e que possamos ter uma noite maravilhosa de descanso, um dia de amanhã tão maravilhoso como o dia de hoje. Obrigado, Senhor, por tudo e que o Senhor possa tocar em nossos corações para que não só procuremos aprender cada vez mais a Sua palavra, mas principalmente colocá-la em prática de forma a agradá-lo, Pai. Em amém. nome do Seu Filho Jesus, que oramos e agradecemos por tudo. Amém. 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 Amém, Amém. irmãos.